E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem, Gustavo Simas falando aqui. E nesse vídeo eu vou falar sobre samples em músicas, né? Então, antes de tudo, já peço o like no vídeo e a inscrição no canal, que isso ajuda a dar mais visibilidade a quem tem interesse nesse tipo de conteúdo. E vamos lá, então. Aqui, né, mostrando o que é uma definição de sample, né? Em inglês, né, sample é a tradução, a gente traduz como amostra, né? Então, samplear, né, o ato de você fazer samples, né, samplear, que a gente tem esse termo aí em português, né, estrangeirismo, é a amostragem, você fazer a amostragem ou a reutilização de uma gravação, né? No caso, a gente tem esse termo técnico, né, de uma gravação final lá, um fonograma. Então, quando você tá pegando de alguma música, né? Quando você retira alguma parte de alguma música, não necessariamente música, pode ser também alguma fala, né? Algum discurso ou qualquer outro tipo de gravação, um efeito sonoro também, você está sampleando, né? E você pode ter direito sobre esse sample ou não. Pode ser o que você fez, né? Você foi lá com seu celular, por exemplo, estava chovendo e você quer fazer um sample da chuva. Daí você vai lá e faz, né? Grava com seu celular, com um gravador, enfim, de qualquer forma, e faz o seu sample. Ou você pode pegar de que outra pessoa fez, né? Dessa forma a gente vai verificar também algumas questões aí de direitos autorais. Então, o sample ele pode ser original, ou ele pode ter algumas características, né? Quando a gente utiliza ele em alguns projetos, pode ser que ele seja da forma original, intacto, né? Como foi naturalmente, ou ele pode alterar características, por exemplo, de tempo, de tom, ou alguns efeitos, né? Reverberação, delay, alguns filtros, enfim. Tem várias formas de fazer alteração nas características. Também vou falar isso em consonância lá com direitos autorais. E essa diferença, né? Tem gente que confunde um pouco aí sample com sampler, até design com designer, né? Mas sampler é o equipamento. Sempre que a gente tem o R no final do inglês, né? Geralmente quer dizer que é aquele que faz esta ação, né? Então, sampler é aquele que faz o sample, aquele que reproduz o sample, na verdade, né? E é aquele equipamento que tem alguns pads, né, que a gente chama, são os botões que, dependendo de cada botão, cada pad tem um sample diferente que é tocado, um sample de aplauso, ou sample de risos, e tem diferentes, você pode colocar qualquer tipo de sample lá nessas configurações. Aí ele é utilizado geralmente em rádios, DJs também utilizam ele, né, e outras formas aí de audiovisual. Então, algumas questões legais sobre o sample. Quando você vai utilizar de outras pessoas, ele necessita da autorização de quem tem os detentores de direitos autorais. Eu tenho outro vídeo aí no canal que eu falo sobre direitos autorais, né, e conexos. Vou deixar nos cards de recomendação caso você queira visualizar depois, que tem vários assuntos e informações interessantes para quem trabalha nesse mundo fonográfico, né, nesse mundo de produção de fonogramas. Então, ele pode ser independentemente, né, da duração do seu sample que você tirou, seja 1 segundo, seja meio segundo, ou seja 10 segundos, enfim, não importa a duração, você tem que ter direito de quem ter autorização de quem tem os direitos autorais. Em muitos casos, esse sample tem várias pessoas, aí você precisa pedir autorização do autor, da editora e de várias outras pessoas aí que estão envolvidas nesse cadastro de direitos autorais. As licenças usuais que a gente utiliza aí para obter licença de música, né, não oferecem permissão, né, em geral não oferecem permissão de uso de sample. Então você pensa assim, eu vou utilizar um sample aqui, daí eu vou pegar uma licença lá naquele site, né, que eu também fiz um vídeo, vou deixar nas recomendações, o Easy Song Licensing, ou vou pedir alguma outra plataforma, né, que faz licenciamento de músicas e vou conseguir usar o sample. Não, não é assim. Você tem que ter autorização e informar que está utilizando o sample, né? Essas licenças usuais não concedem essa autorização, essa permissão. E o sampleado recebe parte de valores dos seus streamings, né, e das suas vendas, como eu falei lá no vídeo de direitos autorais e conexos. E o sampleado, né, a pessoa que fez o sample, ele vai receber não só direitos autorais, não só direitos conexos, mas direitos autorais também, porque ele é o autor daquele sample, né? Então ele não só está tocando lá, se é um sample de guitarra, um sample de saxofone, enfim, não só o guitarrista, o saxofonista vão receber, mas também o compositor, né? Se o guitarrista também é o compositor, ele vai receber aí tanto os autorais quanto os conexos. Mas se é outra pessoa, essa outra pessoa que é o autor, o compositor da música, também vai receber por conta do sample. E como utilizar o sample, então, de uma forma assim que seja
que seja interessante e que você tenha essas permissões, né? Primeiro de tudo, a recomendação é você utilizar samples aí que tenham esse Creative Commons. Vou deixar na descrição do vídeo aí esse site aqui, né? O CC Mixer, que esse Creative Commons Mixer, ele tem um banco de dados aí de informações, banco de dados de áudios, né? Que permite você utilizar sem nenhum problema, né? Outro site também, né? Outra plataforma que você pode utilizar são as plataformas de domínio público e archive.org é uma delas. Então, qualquer áudio aí que esteja em domínio público, você pode utilizar aí como sample e incorporar no seu projeto, né? Claro, mas quando você for registrar, né, tem algumas plataformas que informam isso, né? Você não pode registrar a sua música ou, dependendo da plataforma de distribuição, eles não vão aceitar com sample, né? Tem algumas que aceitam e outras que não, depende dos termos aí, dos regulamentos de cada uma e você tem que verificar, né? Mas se você quer fazer aí, botar em Spotify, por exemplo, né, tem alguns regulamentos que permitem isso, né, de você utilizar samples de domínio público. Ou sites que permitem você incorporar no seu projeto, aí, seja música, seja podcast, seja qualquer outro projeto, sites que têm pacotes, né, que são gratuitos ou pagos para você utilizar samples. O LandR Samples, né, LandR Samples tem essa solução, né, outro tipo de serviço que oferece esses produtos, esses samples. Ou, se você acabar não encontrando, né, a gente tem uma outra questão aqui, uma questão ética, né, voltada a samples, é que você pode alterar propriedades, né, e características desse sample, alterar a velocidade, o tom e os efeitos, né, e utilizar ele na sua música, no seu projeto aí. Daí vem essa questão, né, de moral, se você de toda forma vai estar violando direitos autorais quando você altera essas características, essas propriedades aí do seu som e incorpora na sua música. Pela que eu tenho conhecimento, ainda tem algumas, não é bem definido isso, né, em termos legais, e dependendo de que for julgado, dependendo de cada caso, né, cada caso é um caso, e pode ser que seja aceito ou não, pode ser que isso seja uma violação ou não, né, então depende das suas alterações, aí, da sua criatividade, como eu vou mostrar depois, logo mais, aqui ainda nesse vídeo, uma plataforma que mostra aí músicas sampleadas e essa relação, né, a gente vai verificar em relação a alguns pontos quanto a isso. Então aqui, né, algumas formas de você verificar o sample, né? Quando você fez uma música, utilizou um sample e quer verificar se o seu sample nessa música é identificável, né? Se os algoritmos, aí, os sistemas conseguem identificar que tem um sample na sua música. Você pode utilizar o Shazam, bem conhecido, aí, um aplicativo, né, de celular para iOS e Android. O SoundHound também é um aplicativo alternativo ao Shazam. E tem também o WhoSampled, que eu vou mostrar aqui logo mais, né, do que é exatamente esse WhoSampled, que é uma plataforma online, né, mas você pode acessar tanto no computador quanto no celular. Então vamos lá. Continuando aqui então, né, o WhoSampled.com é esse site que ele consegue, né, ele tem um registro de várias músicas, né, um banco assim bem grande, na verdade, né, tem mais de 740 mil sons e mais de 240 mil artistas, aí principalmente de hip hop, rap, né, e música eletrônica, que são gêneros de música que utilizam bastante samples, né, se você é beatmaker, se você trabalha nesses gêneros, sabe que utiliza bastante samples, né. Então você consegue visualizar aqui, né, além de verificar quem sampleou quem, né, qual o artista o que fez a música e qual é o sampleado, a música original. Você tem algumas notícias, dá para verificar aqui os charts, né, que seriam o ranking aí de musical. A gente tem aqui, por exemplo, o Daft Punk. Aqui tá aparecendo bastante Daft Punk porque eles anunciaram recentemente que não, abandonaram, que vão acabar com um duo, né? Então, estão saindo aí o duo, acho que tá acabando, né? Acabou, na verdade. E não sei se eles individualmente vão continuar, enfim. Mas aqui tem principalmente o Daft Punk e a gente vai verificar, né, esse One More Time. Mas primeiro eu vou mostrar essa outra aqui, né, do Eminem, para exemplificar para vocês. Então a gente tem essa música aqui do Eminem, né, que é o My Name Is. E daí ele mostra aqui exatamente, né, tem a capa do álbum, temos a produtora, né, a editora e o produtor, né, que é o Dr. Dre. A gente dando o play aqui a gente consegue saber qual é a música, né. Dá um play mais pra frente. Então tem basicamente essa base aí, né,
de hip hop, de rap, e aqui a gente bota, ele consegue verificar, né, aqui embaixo, que contém um sample desse I Got The, que é o do Labi Siffre, né, eu acho que pronunciei certo, não sei exatamente aí. Daí a gente vem aqui, né, a gente bota esse I Got The, né, do Labi ou Labai Siffre, e a gente consegue verificar exatamente qual é a minutagem, né, qual é o tempo que começa o sample. Então aqui, no caso, começa em 009 segundos e throughout, que ele vai ao longo da música inteira, né? Quer dizer, esse throughout, ao longo da música inteira ele vai tocando. E aqui a gente consegue verificar que na música original começa em 2:31 e depois vai adiante, né? Então aqui a gente consegue verificar, né, produtores, ver a editora, ver informações dos autores, dos artistas, né, dos álbuns. Então é bem interessante que também tem todas essas informações aqui, né, e você consegue verificar, votar também, né, tem aqui questão de votos, né, eu acho que até em comentários mais lá embaixo. E então esse é um sample, né, bem evidente, né, não tem quase nenhuma alteração, né, pode ter algumas alterações ali de equalização, né, alguns filtros, enfim, mas é claramente, você consegue perceber qual é o sample. E nessa música aqui, algumas outras músicas, né, tem várias, mas no caso, essa mais especificamente do Daft Punk, a gente vai verificar, né, o sample que aí já tem alterações, né? Então ele mostra aqui, sample começa em 8, daí 11 segundos e 12 segundos. Vamos lá tocar no One More Time, que é uma das músicas mais conhecidas, né, do Daft Punk. Então essa base aqui, né, como a gente já verificou, deu para ouvir aí um pouquinho, ele sampleado, né, foi o Eddie Jones, dessa música aqui, More Spell on You, e ele bota aqui, né, começa em 22. 22 segundos. E aqui a gente consegue verificar que a base já não é a mesma, né, mas só pelo som inicial ali, né, esse 22 segundos. É basicamente esse som aqui foi alguns segundos, e no caso do Daft Punk foi lá e alterou para deixar dessa forma, né? E repetindo, né, alterando aí outras características do som. Enfim, mas a gente percebe que no caso aqui ele já tem alteração que não deixa tão evidente assim o sample, né? O sample ele já está, de certa forma, bem mais modificado em relação à música original, e por conta disso, né, a gente tem aí algoritmos que antigamente, né, ou ainda hoje, né, quando a música é bem evidente o sample, só por ouvido humano a gente consegue perceber e fazer essas comparações. Mas no caso hoje, né, com a quantidade de músicas feitas, existem algoritmos aí, sistemas exclusivos voltados a isso, né, a comparação de músicas para verificar os samples, né, de registro de músicas. E aqui embaixo tem comentários também, né, que mostram sobre isso, né, um dos mais criativos samples da história e tudo mais. Tem várias pessoas comentando, e você pode deixar o seu comentário também se quiser. Daí tem que se cadastrar aqui no Who Sampled. Mas basicamente é isso, né? Aqui a gente consegue explorar o DNA da música, como é o slogan dessa plataforma. E quando você for utilizar sample nos seus projetos, é importante estar atento a essas questões e tentar buscar de fazer uma forma aí que seja adequada, né, para suas intenções, para os seus propósitos. Então, qualquer dúvida, sugestão, ideia mais, só deixar nos comentários. Espero que tenham curtido. Se curtiram, deixa aí o like no vídeo e até a próxima. Valeu!